Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Eu estou bem, sei que vocês vão falar, Karina, você estava sumida, não estava mais gravando vídeo, mas estou de volta com os lindos testemunhos, gente. E aí, mas antes de tudo isso, já se inscreveu no canal? Não? Ou aqui embaixo tá vermelho, inscreva-se. Se tiver, porque você ainda não se inscreveu, clique no inscrever-se e também ative o sininho das notificações. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar. E vamos pro testemunho hoje, porque ele vai edificar a tua vida e aumentar a tua fé. A paz do Senhor, Karina, a paz do Senhor a todos os integrantes do canal. Vamos conversar. Meu nome é Luiz Gustavo Júlio, moro na cidade de Jardinópolis. Nasci no dia 5/10 de 1987. Nasci uma criança saudável, uma criança forte. Ali os meus pais estavam muito felizes com a minha chegada. Mas quando completei 3 meses de idade, eu peguei uma grande infecção e ali também uma pneumonia, da qual eu entrei no hospital com 3 meses de vida e saí de lá com 6 meses de vida. Foram 3 meses de internação, onde minha mãe achava que iria acabar me perdendo, mas pela misericórdia do Senhor, mesmo naquela época, mesmo sem nós conhecê-lo, o Senhor ele deu o grande livramento. E o tempo foi passando, ali quando eu já tinha crescido um pouco, peguei também uma infecção no ouvido. Foi algo muito difícil ali para mim, para minha mãe, para minha família, para os médicos, porque nós achávamos que eu iria perder a audição. Mas mais uma vez o Senhor, com sua infinita misericórdia, entrou com a providência para a honra e a glória do nome dele. Passado mais algum tempo, aos 7 anos de idade, eu vim perder o meu pai. Aquilo trouxe para mim grande tristeza, para mim e para minha família. E foi quando nós fomos para a igreja buscar refúgio, buscar a providência e o consolo da parte do Senhor. Ali eu comecei a frequentar os cultos e eu gostava muito de estar ali na igreja, de estar ali adorando a Deus, louvava a Deus com a minha mãe, tudo era muito lindo, era muito perfeito, até chegar à adolescência. Ali então a adolescência chegou, eu comecei a ficar muito vaidoso, comecei a ganhar concursos na escola, do garoto mais bonito da escola, comecei a ganhar do garoto simpatia, e tudo aquilo foi entrando no meu coração e eu comecei a me afastar do Senhor. E ali eu comecei a me afastar do Senhor, dos caminhos do Senhor, comecei a trilhar um caminho que não agradava a Deus, comecei a participar de festas, baladas, e ali eu me tornei uma pessoa mulherenga, eu queria saber somente de bagunça, mas um dia vindo da cidade de Sertãozinho para Jardinópolis eu sofri um acidente. Naquele acidente, o meu carro deu perda total, ali eu caí dentro de uma lagoa. E quem olhava ali talvez poderia dizer que jamais eu iria sobreviver. Mas eu tinha minha mãe na presença do Senhor que orava por mim dia e noite. E ali o Senhor me deu grande livramento. Quando minha mãe chegou no hospital ali em Sertãozinho para me ver, ela ficou surpresa e olhando, perguntando para mim o que eu tinha na minha mão. Ali eu tinha um voto do livramento e eu creio que o Senhor naquele dia deu um grande livramento para a minha vida. E este livramento da qual o Senhor me deu aconteceu no dia 27 de julho de 2016. Ali eu continuei naquela vida errada, apesar do livramento que Deus tinha me dado. Então eu resolvi morar junto com a minha namorada, ficamos juntos por 5 anos ali, né? Mas ela, não suportando as minhas atitudes erradas ali, ela então resolveu se separar de mim. Eu voltei para a casa da minha mãe, mas continuei nas festas e na balada ainda pior do que antes. E minha mãe então um dia foi para São Paulo, na sede mundial, ela com a minha tia, ali elas passaram o dia todo orando, levaram fotografias nossas, da nossa família, e começaram a orar ao Senhor, passaram o dia todo ali adorando, louvando o nome santo do Senhor. Na volta, quando eles estavam voltando, chegando em Jardinópolis, a minha mãe ali havia adormecido porque a viagem era longa, e ela acordou com um barulho de sirene ali, de polícia, de ambulância, de bombeiros, e ela olhou e viu ali um acidente. Então ela falou, meu Deus, né? Levantou as mãos para o céu ali naquele momento e falou, Senhor, seja quem for essas pessoas, que o Senhor venha dar o grande livramento na vida dessas pessoas. Então ali a minha mãe passou por aquele acidente, ela ficou muito assustada, né, porque parecia ser um acidente muito grave.
Então ela chegou em casa e perguntou de mim para minha irmã, e ela falou, cadê o Gustavo? E ali a minha irmã então disse pra ela, mãe, ele saiu faz algum tempinho. E minha mãe ficou triste, ela falou, ele sabia que eu ia chegar e nem esperou eu chegar para sair depois. Mas tudo bem, minha mãe ficou ali conversando com a minha família, com a minha irmã, com o esposo dela. E de repente a vizinha toca a campainha de casa e grita o nome da minha mãe, Sueli. Minha mãe sai ali, então ela fala, Sueli, você está sabendo, o Gustavo sofreu um acidente e está no hospital. Era 26 de março de 2016 quando tudo acontecia. Ali no momento do acidente eu já entrei em coma e fui levado para o hospital ali da cidade de Jardinópolis. Minha mãe, ao saber, ficou totalmente desesperada, nem esperou o esposo dela e correu para o hospital. As irmãs da igreja também foram avisadas e foram ali para correr, para apoiar a minha mãe. E ali a minha mãe começou a chorar muito, a pedir para os médicos que deixassem ela me ver, mas ninguém queria deixar ela entrar. Ali, depois de tanto a minha mãe chorar e pedir, os médicos então resolveram deixar ela ver. Quando a minha mãe abriu a porta do quarto, ali eu estava todo ensanguentado, todo quebrado, em coma. Ali eu não tinha vida. Então a minha mãe chorando olhou e disse, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Ali os médicos ficaram tentando vaga para mim na cidade de Ribeirão Preto, porque o meu caso era muito grave. E das 11 horas da noite que eu dei entrada no pronto-socorro da cidade de Jardinópolis, às 3 horas da manhã, conseguiram uma vaga para mim na cidade de Ribeirão Preto. E ali então começou o sofrimento da minha família, começou o sofrimento da minha mãe, o meu sofrimento, porque ali eu comecei a lutar pela vida. Ali a minha mãe ia me ver ali no hospital em Ribeirão Preto, e os poucos minutos que ela tinha ali comigo, ela louvava a Deus, ela adorava o Senhor, ela estava ali de todo o coração entregando ao Senhor. E os médicos começaram a ver a paz, a serenidade ali da minha mãe, e eles ficavam observando, até que um dia o médico chegou e falou, mãe, você não tem noção do que aconteceu com teu filho. O acidente do teu filho não foi grave, foi gravíssimo. E ali a minha mãe, com toda a calma e paciência, ela olhou para aquele médico e disse, olha filho, eu confio no Deus que eu sirvo. E ali então o tempo foi passando e já fazia 3 meses que eu estava internado. Peguei muitas infecções e os médicos já não sabiam mais o que fazer. Eu já estava tomando 3 antibióticos. Eu vivia com gelo na cabeça, gelo nos pés, gelo pro corpo todo, porque a febre não baixava. Era febre de 40 graus para cima e os médicos ali já perdendo a esperança. Então eles chegaram para minha mãe e falaram, olha mãe, hoje é o último antibiótico que nós estamos entrando, porque não tem mais o que fazer, não tem mais antibiótico para isso. E a minha mãe olhou para ele então e disse assim, doutor, que tamanho é esses bichinhos da infecção? E o médico falou, olha, são tão pequenos que a gente tem que ver com microscópio. Então a minha mãe, cheia de fé, uma mulher guerreira, cheia de fé, olhou e disse para ele, e o Senhor sabe do tamanho do meu Deus? Então o médico olhou para minha mãe, creio eu que até meio desacreditado, e disse, amém, então continue nesta fé. E ali então a minha mãe continuou me visitando, minha mãe ia para Ribeirão Preto, descia na rodoviária, subia até o HC, né, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, a pé. E no meio do caminho minha mãe ia chorando, mas também clamando a Deus e no fundo confiante. E ali foi uma luta travada, porque minha mãe tinha até medo de quando ela entrava ali. E um dia ela perguntou para a médica, doutora, até quando meu filho vai ficar assim? Quando ele vai acordar? Porque minha mãe estava indo ali, já fazia meses, e eu não mexia nada, eu não abria o olho, eu não tinha nenhuma reação. Então a médica olhou para minha mãe e disse, se ele acordar, porque pode ser que ele não acorde nunca mais. E naquele momento que aquela médica disse aquilo para minha mãe, o coração dela doeu muito, mas mesmo assim ela não perdeu a fé. Ela continuava indo me ver, e ali a minha mãe orava baixinho, ali eu louvava a Deus, e um dos louvores que a minha mãe louvava era, quão grande é meu Deus, todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. E ali todos paravam para escutar, ficavam todos em silêncio, porque as pessoas achavam que eu não ia sobreviver, mas para a honra e a glória do Senhor, eu acordei do coma. E ali eu comecei a me recuperar. Mais de 113 quilos que eu tinha no dia do acidente, eu passei a pesar 54 quilos. Depois de tanto sofrimento, eu fui me recuperando, e os médicos então disseram que eu iria ter alta. Minha mãe estava tão desnorteada com tanto sofrimento, tudo que havia passado, que no dia da minha alta, ela não havia levado nenhuma roupa para mim.
fui embora para a casa de ambulância enrolado num lençol. Cheguei em casa, havia ali muitos meus amigos, as pessoas, familiares, todos ali me esperando. E ali então eu, com 54 quilos, as pessoas ficaram olhando, mas ninguém disse nada. E conforme eu fui melhorando, o tempo foi passando, então algumas pessoas disseram para minha mãe: olha, nós achávamos que os médicos tinham mandado o Gustavo para morrer em casa, porque na situação que ele chegou era até difícil acreditar que ele iria sobreviver. Mas hoje nós podemos ver quão grande é o meu Deus. E hoje eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor, testemunhando a todos vocês o grande milagre que Deus fez na minha vida. Hoje eu me converti verdadeiramente ao Senhor, abandonei tudo aquilo que não agradava a Deus, todo aquele mundo de ilusão, para servir ao Senhor de todo o meu coração. Hoje eu sirvo ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Missão, louvo e exalto o nome do Senhor por tudo que Ele fez e conto meu testemunho para a honra e a glória de Deus, porque ali os médicos chegaram ao ponto de achar que iriam desligar os aparelhos, porque não tinha mais jeito, mas o nosso Deus, Ele dá vida e vida com abundância. Hoje minha mãe está feliz por tudo que o Senhor tem feito, nós fazemos cultos aqui na nossa casa, em gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Eu não tenho palavras para explicar o tamanho do nosso Deus e eu só tenho que agradecer a Ele. E eu quero dizer para você também, não perca a fé e a esperança. Se algum familiar seu está doente, se o teu filho dá trabalho, seja lá o que for, Deus, Ele dá jeito para tudo. Minha mãe nunca perdeu a fé, uma mulher de oração, e hoje eu estou aqui. Creio que através da oração da minha mãe, da oração dos irmãos da igreja, de todos que oraram por mim. Venho também agradecer a todos vocês que oraram por mim. Hoje eu já recuperei meu peso, hoje eu já sou uma pessoa feliz, alegre, trabalho, tenho a minha vida para a honra e a glória do Senhor Jesus. Bom, esse foi um resumo do meu testemunho para o quadro História da Minha Vida. Meu nome é Gustavo Júlio, moro na cidade de Jardinópolis, interior de São Paulo. Um abraço e a paz do Senhor a todos. Grande abraço por estar aqui contando seu testemunho. Eu fiquei muito maravilhada, gente. Que testemunho tremendo, né? Eu imagino o sofrimento que eles passaram, a família passou, né? E tudo que nós sabemos aqui é para a honra e a glória do Senhor. Hoje o Gustavo está bem, está fazendo a obra de Deus ali, louvando, exaltando o nome santo do Senhor. Quero agradecer também a nossa irmã Sueli, que ajudou no testemunho, né? Porque nas partes que o Gustavo estava internado, que ele estava em coma, ela que contou o testemunho, né? Então, irmã Sueli, Deus abençoe a senhora. A senhora é uma mulher de muita fé, continue nessa fé, que Deus ele vai honrar a todos vocês, tá bom? Eu agradeço de coração e agradeço também vocês que assistiram o testemunho até aqui. Deixa o teu like, deixa o teu comentário também. Se você tiver um testemunho também para contar, pode me procurar pelo meu Instagram, vai ficar aqui o link na descrição do vídeo. E que Deus abençoe a todos, gente, e até o próximo vídeo.